Olá, sejam bem-vindos ao Papo REM, o podcast oficial da Confraria do Sono. Eu sou a Luísa Helena, idealizadora desse projeto, fisioterapeuta especialista em sono pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo e certificada em sono pela Academia Brasileira do Sono. E hoje recebo aqui Dr. Guilherme Brassanini, otorrino e médico do sono. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Obrigado, é um prazer estar aqui e estou muito grato pelo convite. Gente, Dr. Guilherme, eu sempre quis convidá-lo e agora surgiu essa oportunidade. Ele é do podcast Durma Com Essa, né? Isso. E podendo aí agradecer por você estar aqui com a gente, Dr. Guilherme. É um prazer, é estranho até estar do outro lado. Dr. Guilherme, hoje nós vamos falar sobre o uso do laser fotona. O que você me diz, você que é pioneiro no tratamento aí da apneia do sono com o laser? Então, na verdade, a gente tem mais uma opção, né, uma tecnologia para tratamento de alguns casos específicos de ronco e apneia do sono, principalmente de quadro leve, né? Quando a gente pensa em monoterapia, a gente vai falar disso mais para frente, né? Então, sempre que a gente pensa no tratamento com laser, a gente pensa em uma técnica palatal, nível palatal. Então, a gente tem algumas técnicas de tratamento palatal, seja elas cirúrgicas, principalmente, que a gente faz sutura no palato, às vezes até alguns tipos de cirurgia, ou até mesmo coblation, né? O fotona, ele veio para ser um tratamento não ablativo, que no final das contas não está gerando uma cicatrização que deixa o tecido mais denso. Pelo contrário, ele realmente faz uma alteração a nível celular que enrijece aquela região. Então, você percebeu, pelo local principal de tratamento, a gente não tem indicação para todos os pacientes, né? Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz. É para todo mundo? Não, é necessário uma avaliação bem específica para a gente entender. O paciente tem apneia, não tem apneia, é ronco primário, qual a gravidade disso, qual o fenótipo dessa apneia do sono, né? Tem alteração com posição, com fases do sono, como que é a anatomia desse paciente, né? Porque pensa, se eu pego um paciente que tem múltiplos fatores de risco, não é tratando apenas da região do palato dele que eu vou obter sucesso no tratamento. Então, a gente tem que ter essa visão global da doença para a gente poder ter uma indicação precisa de um tratamento de uma técnica palatal, como é o caso do laser fotona. Entendi. E me fala aqui uma coisa, você tem um curso hoje, você forma otorrinos para fazer esse tratamento. E como que você entrou nessa do laser? Como que você começou? Essa é uma curiosidade que nós temos. Bacana. Eu tô na área do sono desde 2018, né? Lá por volta de 2020, uma colega minha, que foi minha R igual na residência, falou, Guilherme, eu já estava na Unifesp fazendo projeto de pós-graduação e tudo mais, falou, Guilherme, minha amiga que é dermatologista falou que utiliza um laser lá, e esse laser pode tratar ronco, você sabe? Do laser fotona? Eu falei, laser? Não sei, vou perguntar pro pessoal se alguém sabe, né? Fui no ambulatório lá na Unifesp de distúrbios respiratórios, perguntei pro pessoal, ninguém conhecia também. Eu falei, caramba, não deve funcionar, porque se ninguém conhece aqui, isso daí não deve de fato funcionar. Mas, curioso do jeito que eu sou, eu fui atrás de saber. Então, eu conversei com uma das médicas que era speaker do Fotona, a doutora Suzana Vu. Ela abriu as portas para mim, assim, para participar de alguns cursos que ela dava para dermatologista, para entender sobre o laser. E eu comecei, então, a fazer teste em alguns pacientes naquela época ali, por volta de 2020 para 2021, né? Inicialmente com poucos resultados, porque eu utilizava o protocolo que era passado pela empresa, protocolos internacionais, porque no Brasil não eram feitos. Só que aí eu fui entendendo o laser e por ser otorrino, entender da fisiopatologia da doença, eu comecei a entender um pouquinho melhor de como conseguir utilizar a energia para de fato ter um efeito naquela região. Então eu comecei a evoluir com o protocolo, comecei a ter resultados e aí eu fiquei animado, né? Eu falei, não, esse negócio funciona e não vou guardar para mim sozinho isso daí. Foi então que eu decidi começar a ensinar outras pessoas ali a fazer também, né? E inicialmente, lógico, por ser otorrino, por estar na área de atuação dentro da otorrinolaringologia e por toda a questão de projetos e tudo mais, eu defini que eu iria ensinar outros otorrinos a fazer também. E foi engraçado, porque um colega meu que é otorrino falou, pô, Guilherme, mas hoje em dia você tá no mercado sozinho, você tá nadando de braçada, você vai ensinar outras pessoas para competir com você? Falei, pra mim eu não tenho essa visão, eu tenho a visão pelo contrário. Quanto mais pessoas fazendo com bons resultados, indicando a técnica corretamente, melhor vai ser para todo mundo, porque a técnica vai ficar mais conhecida, mais pessoas sabendo que existe a técnica e vai acabar também sobrando paciente para mim também. Então, nunca tive essa questão de reserva de mercado, entendeu? Então, hoje em dia, são mais de 40 otorrinos aí que foram capacitados para aplicação do laser fotona
Inclusive, diversos deles em São Paulo, que é onde eu atuo atualmente. Aqui em Minas nós temos algum otorrino já? Em BH não, você acredita? Então, não, Uberlândia tem, se eu não me engano. Eu tenho que rever meus alunos, na verdade. Mas eu acho que, se eu não me engano, a gente teve um aluno de Uberlândia. Mas de BH falta, viu? Tem o Dr. Rodrigo Belomati, que fica de fazer o curso, faz 8 turmas e não faz. Ele veio para BH. O Rodrigo já esteve aqui conosco também. Olá, Rodrigo. E aí, eu vou puxar um pouco de sardinha pro meu lado, né? Como fisioterapeuta, o CPAP, tratamento padrão ouro de apneia do sono. E o CPAP versus o laser fotona, o que você me diz? Assim, a gente tem que entender que o CPAP, eu falo, é um padrão ouro, principalmente quadro de apneia moderada a grave, né? Paciente que tem indicação formal de CPAP, né, que tem apneias graves, não dá para falar para que vai ser tratado com uma técnica palatal, seja ela cirúrgica, seja ela com o laser fotona, tá? Então, indicações de CPAP, geralmente não tem indicação de laser, tá? Mas também a gente sabe que tem diversos profissionais que acabam indicando CPAP para qualquer paciente, inclusive pacientes leves, né? Que às vezes tem um ronco primário, mais a nível de velofaringe ali mesmo, uma flacidez palatal importante. Então, talvez esse paciente poderia se beneficiar também com laser. É o que eu te falei, uma questão de avaliação. Eu tenho alguns pacientes, aí eu puxo um pouquinho a sardinha também, que a gente pode utilizar o laser para melhorar essa conformação palatal e melhorar aquela sensação de ressecamento que o paciente tem com o uso do CPAP. Então, aquele palato que fica encostando ali atrás, sabe muito bem o que eu tô falando, né? E fica tendo aquele trauma, às vezes você fazendo uma técnica palatal, melhorando aquela região, o paciente vai aderir melhor ao CPAP também. Assim como se ele fizer uma fonoterapia, né? E com relação ao aparelho intraoral? O aparelho intraoral e o laser fotona. Tá, então a gente está falando ali também de quadros leves a moderados, né? Mas eu tenho diversos pacientes meus com quadros mais graves que melhoraram apenas com o aparelho intraoral, por exemplo. Quando esse paciente vai ter uma indicação de um aparelho de avanço mandibular? Quando ele tem uma protrusão mandibular voluntária adequada, sem esforço, e que esse avanço contribui de fato para a abertura da via aérea. E é importante, lógico, um dentista capacitado em sono para poder fazer um aparelho que ele consiga utilizar e fazer de fato essa diferença. Tem pacientes que não têm indicação, que ele não consegue avançar, né? Então é muito de indicação. Pacientes que têm uma retrognatia, pacientes que têm um bom avanço mandibular, eles devem ter uma boa resposta ao aparelho de avanço mandibular. E aí vem uma questão também de complementariedade, tá? A gente sabe que às vezes o dentista está ali avançando a mandíbula, tendo bons resultados em relação ao número de eventos, só que o paciente mantendo o ronco. Esse paciente, ele se beneficia, às vezes, na associação de uma técnica palatal, você entendeu? Porque, às vezes, o dentista não precisa avançar tanto aquela mandíbula para, já tratou do distúrbio respiratório, para avançar mais, só para reduzir ainda mais esse ronco, que às vezes não consegue, porque tem um palato flácido posteriorizado. Então, uma técnica palatal naquela região vai contribuir para que ele, de fato, fique ali curado e sem tanto esforço de avanço mandibular, que a gente sabe. Quanto mais o aparelho é jogado para frente, mais efeito colateral ele pode ter, de entortar os dentes, até mesmo, a depender do quadro, da distúrbio de ATM, em casos principalmente que não é acompanhado de perto pelo dentista. E no caso do índice de apneia e hipopneia, eu sei que a gente não deve observar somente o índice, né? E após a cirurgia, o que você tem observado com relação a isso? O paciente antes e depois? Então, só colocando que o laser não é uma cirurgia, né? Então, após o laser, os trabalhos mostram que não há redução, geralmente, do índice de apneia e hipopneia. O que a gente tem é melhora principalmente do ronco, da qualidade do sono, da qualidade do parceiro de sono, né? Então, esses dados mais objetivos são bem relatados com a literatura. Então, até falam, Guilherme, mas você não pensa em fazer um estudo? A gente vai fazer estudo em relação ao laser, só que em relação ao tratamento de ronco e apneia leve, se a gente seguir o que a Academia Americana de Medicina do Sono fala, paciente leve, sem sintomas, sem alteração cardiovascular, é um paciente que ele pode ser, inclusive, acompanhado sem necessariamente optar por um tratamento. Então, na minha prática clínica, eu não sou tão guiado pelo IH assim, eu sou guiado a muitos outros fatores para entender se o paciente de fato é um paciente grave ou se ele é um paciente leve, né? Eu falo, às vezes um paciente que tem um IH de 20, ele é mais grave do que um paciente com IH de 40, né? Então, a gente tem que enxergar muito além desse índice em si. Mas, em relação a estudos de índice, tem estudos que mostram redução do índice de apneia e hipopneia com protocolos de associação de 2 tipos de laser que tem no Fotona, que é o Erbium YAG com o neodímio, só que eu não faço essa associação com o neodímio ainda, porque eu não tenho segurança em relação a estudos histológicos com o neodímio. Eu tenho segurança em estudos histológicos com o Erbium. Então, hoje em dia, eu tenho muito sucesso com os tratamentos
desses pacientes mais leves, com quadro de ronco primário e que tenha de fato uma anatomia favorável para a execução do laser. Te dou exemplo, também não adianta eu ficar indicando fotona para paciente com grandes alterações esqueléticas, com uma obesidade importante, com apneia em REM, onde eu estou pensando em fator neuromuscular, o que eu vou fazer só tratando o palato? Então, como eu te falei, é importante a gente ter uma visão global da doença, entender de fato o que a gente está tratando para ter sucesso no tratamento. Se a gente sair fazendo fotona em todo mundo, nosso índice de sucesso vai ser muito baixo. E é o que a gente vê por aí com profissionais que não são capacitados na avaliação de paciente com distúrbios do sono e acabam indicando tratamento com laser para qualquer um que aparecer no consultório dele pagando. Pegando esse gancho, o paciente chegou para você agora no consultório, fez a polissonografia, tem o índice de apneia alto, tem todos os sintomas. Como é feita essa avaliação até o dia da cirurgia? Me fala mais ou menos como acontece. Da cirurgia ou do laser? Do laser, do laser, perdão. Tá. Então, assim, na verdade, na primeira consulta, tem paciente que já chega com a polissonografia, tem paciente que não chega com polissonografia. Então, tem paciente que já vem com tudo completo e tem paciente que não. Mas, assim, minha consulta, né? Geralmente ali, eu entendo a queixa clínica do paciente, faço toda a coleta de dados do quadro, tanto respiratório quanto quadro global de sono, né? Se ele tem sonolência, se não tem. Ele, antes de passar em consulta comigo, preenche um questionário que eu elaborei, que já me traz bastante dados sobre isso. Então, ele já vem em consulta já sabendo mais ou menos o que eu vou ver por ali. Então, eu vou guiando minha consulta em relação a isso. Eu faço uma nasofibrolaringoscopia com o paciente deitado, peço para ele fazer manobras de simulação de ronco, de avanço mandibular. Eu faço o Miller, né? É muito discutido na literatura se funciona, se não funciona, mas eu faço para testar um pouco ali o fator muscular, para ter mais dados de coleta mesmo, sabe? Eu identificando que o paciente tem uma alteração a nível palatal, uma flacidez, um retroposicionamento, ali eu falo assim, ele tem uma anatomia favorável à utilização de fazer esse laser, né? Se a polissonografia bater com isso, né? Um quadro leve, etc., ele está indicado muitas vezes para monoterapia com laser fotona, né? Então essa que é a avaliação global. Muitas vezes eu peço também uma tomografia, faço medidas esqueléticas para avaliar. Às vezes a gente tem um paciente ali com birretrusão e não enxerga muito bem aquilo ali no exame físico, então sempre peço as medidas também para fazer a avaliação de toda a via aérea. Eu falo que nossa via aérea é como se fosse um canudo, né? Então esse canudo, se ele for mais estreito por si só já é um problema, né? A qualidade do material que é feito esse canudo é um outro problema. Se tem alguma coisa dentro desse canudo, uma amígdala grande, uma língua volumosa, é também um problema. Se tem alguma coisa comprimindo esse canudo, obesidade, etc., é um outro problema. Ou se esse canudo ele for molinho e colapsável por um fator neuromuscular, é um outro problema. Então eu tenho que entender de fato a dinâmica da via aérea para eu poder direcionar meu tratamento. Não adianta, como eu falei, a gente indicar para qualquer paciente. O sucesso, ele não está o sucesso não está relacionado com a técnica, e sim com a indicação. Certo. E é feito em consultório? É feito em consultório. Tem duração de quanto tempo? Geralmente meia hora, mais ou menos, né? 20 e poucos a 30 e poucos minutos. Vai variar do quanto o paciente consegue ficar com a boca aberta, relaxado, se ele nauseia ou não nauseia, né? Então, é um tratamento em consultório, indolor, né? O incômodo que o paciente tem, ele sente esquentar a garganta só, é indolor. Não existe um pós-operatório, né? A gente só orienta que ele não beba nada muito quente durante umas 2 horas, né? E o efeito colateral maior que eu tive foi numa aluna de uma das turmas, que é referência para mim também e para todos os otorrinos que trabalham com sono, que é a doutora Tatiana Vidigal. Falei, Tati, você foi sorteada, né? Porque a gente fez entre um paciente e outro aí do curso, eu fiz bastante energia, né? Então, fiz uma afta. Então, foi o único efeito colateral que eu tive em todos os pacientes, foi na doutora Tatiana. E é feito em criança? Ou existe uma faixa etária? Assim, na criança você não tá pensando em flacidez palatal, você entende, né? Então, assim, você tá pensando em outros fatores ali, né? Então, fazer o laser para tratamento de criança, eu não vejo indicação. Criança que ronca, você tem que investigar outras coisas. Geralmente, hipertrofia amigdaliana, adenoide, né? Alterações miofuncionais ou esqueléticas, né? Tem que avaliar essas questões que provavelmente você vai achar. E obesidade, né? A gente tem que entender que tá cada vez mais incidente na população infantil obesidade, e a obesidade é o principal fator envolvido no insucesso do tratamento cirúrgico da criança que ronca e tem apneia. E sobre a flacidez dessa musculatura, o que você tem a dizer? Tá.
Então, assim, quando a gente pensa em flacidez a nível palatal, a gente está falando mais realmente dos tecidos da mucosa da orofaringe, né? Quando eu falo em flacidez mais muscular, eu penso mais em alteração ali do músculo mesmo genioglosso, né? Então, a gente tem que diferenciar essa questão de flacidez palatal do enfraquecimento muscular ali que a gente enxerga naquele fenótipo de paciente que é independente, enfim. Então, há essa diferença. No paciente que tem flacidez palatal, que é o que eu estou observando para o tratamento do laser, ali sim, no exame físico, eu consigo identificar excesso de palato mole. Então, a gente que vê garganta todo dia, um monte de garganta, a gente sabe o que é uma garganta normal, não é. Então, quando tem aquele excesso de palato mole, aquele retroposicionamento de úvula, aquela degeneração, muitas vezes, da úvula, você vê que aquele palato está atrófico, está mais amolecido, né? E aí, sim, a gente pensa que colocando uma energia naquela região com o laser, a gente é capaz de melhorar aquela região. Não confundir, por exemplo, com palato medianizado e palato web. A gente tem que ter um cuidado importante nisso, porque ali é a inserção alterada do pilar posterior, e isso o laser não trata. O laser, às vezes, consegue até retrair, mas é um prognóstico de insucesso quando você pega esse paciente com palato web e palato medianizado, porque a inserção já está errada, né? E aquilo ali, para você corrigir aquele excesso palatal por uma inserção errada, ali é cirúrgico, né? Desinserir, fazer a rotação, é outra técnica que não é o laser. Tem pacientes, então, que melhora, é tudo alinhamento de expectativa com o paciente. Ah, doutor, quero o laser, pode ser que melhore, mas tem essa questão, a gente tem que sempre colocar para o paciente. E o futuro disso daí? O que você vê? Está tendo muita pesquisa? Vocês estão realizando algum tipo de pesquisa? Artigos? Eu procurei, eu vi que não temos, assim, né? Até tem, só que são, assim, até existem são 2 meta-análises. Só que uma meta-análise de estudos que não são tão bons, não é uma meta-análise boa. Então, assim, a gente tem que ser muito crítico em relação a isso. Os estudos são bem escassos, né? Eu utilizo bastante, hoje em dia o fotônio é muito estudado na ginecologia. Tem muito artigo na parte ginecológica. E a mucosa, né? Então, toda aquela questão quando a gente fala o que acontece na ação do erbium, que é o laser, na mucosa, né? É proliferação de fibroblastos, é a neocolagênese, tudo isso aí comprovado através de estudos realizados ali em mucosa vaginal, tá? Então, assim, mucosa é mucosa. Você tem a fisiopatologia, o porquê que aumenta, por que retrai, por que acontece de ficar realmente essa região mais rígida? É por causa dessa alteração a nível celular. Repetindo, não é uma ablação, não é uma cicatriz, né? Então falam, mas pode gerar uma disfagia no futuro, ficar aplicando laser? A gente utiliza o modo não ablativo. Então, na mão de quem sabe aplicar com segurança, a gente utiliza o espectro de laser que ele é regenerativo, que ele não é ablativo. Então, até no meu treinamento eu mostro pro médico no papel térmico, né, que eu consigo ali com o modo que a gente utiliza, olha só, não tá acontecendo nada. Mas olha se eu mudo aqui a energia, pum, corta, e é uma pega sessão, fogo o papel. Como que funciona? São 4 sessões iniciais, né, então com intervalo de 14 a 21 dias, e depois a gente tem que ter a manutenção. Eu falo que é igual ao Botox, legal, né? O Botox você faz e depois tem que ficar renovando. Mesma coisa, a gente tá conversando, tá engolindo o tempo inteiro. Então, o palato o tempo inteiro tá funcionando. E essa flacidez, ela tende a voltar. Com quanto tempo? Depende do paciente. Pacientes mais jovens tendem a ter um efeito mais duradouro. Pacientes, mulher perimenopausa, que tá com alteração ali hormonal, tende a voltar mais rápido. Paciente idoso, mesma coisa. Então, a gente tem que entender que tem essa particularidade, né? Então, 4 sessões de tratamento, a cada 4, 6 meses, uma sessão de manutenção. Ah, que bacana. Esse é o protocolo, assim, que a gente utiliza. E o que mais, doutor? Nessa questão aí, você como médico otorrino, nós estamos recebendo você aqui para falar, né, sobre a imersão aí em ergonomia do sono e no tratamento geral aí da apneia do sono, o que você tem visto muito em consultório? Eu estou vendo cada vez mais médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos aí se especializando no assunto, né? E o que você tem para falar aí do futuro dessa medicina, no futuro tão próximo? Eu gosto de cutucar o pessoal. Por quê? Porque eu acho que há uma tendência muito grande de você indicar aquilo que você faz. Certo. Isso em qualquer especialidade. Então, eu vejo, às vezes, paciente indo para um consultório dentista, o dentista utilizando a placa intraoral porque ele faz. Vai para o consultório de um pneumo tem um físio lá, enfia o CPAP e não avalia esse paciente como um todo e não indica o tratamento realmente que é o melhor para ele naquele momento. Então, eu acho que quem está escutando a gente são profissionais que trabalham com sono, eu acho que eu coloco essa pulguinha atrás da orelha mesmo, né?
Indique o tratamento que você realmente acredita que seu paciente vai ter benefício. Mostra as possibilidades para ele. Faz com que ele participe ativamente da escolha desse tratamento, que eu acho que é assim, só assim que você vai ter sucesso no tratamento, sendo transparente e mostrando todas as possibilidades. Quando o paciente chega na minha frente, eu falo assim, o plano A é o seguinte, é CPAP, tá? Ah, doutor, para mim não é uma opção. Quantos pacientes não têm essa queixa com vocês, né? Às vezes uma população, por exemplo, a mulher ficou com o marido a vida inteira ali, nunca teve queixa, se separou, e aí encontrou um parceiro novo e ele falou que ela ronca. Quem não pegou esse caso? É típico ou não? É típico. Aí você identifica que a paciente tem uma apneia. Você vai falar do CPAP, eu falo, doutor, não quero usar uma máscara, não tenho intimidade ainda suficiente para isso, como é que vai ser? Você tem que oferecer possibilidade de tratamento. Mesmo que às vezes não trate 100%, mas que amenize, tire a carga hipóxica, você consiga amenizar esse quadro e reduzir de forma importante esses fatores de risco, seja com um tratamento com aparelho de avanço mandibular, associado a uma fonoterapia, a um laser, entendeu? Então você tem que entender o momento do teu paciente, quais são as possibilidades de tratamento e explicar para ele isso, o que está passando pela sua cabeça. Por que você indicou de primeira opção o CPAP ou por que você deu a possibilidade dos tratamentos no caso dele, mesmo entendeu? Que lá na frente ela venha utilizar o CPAP neste momento. Sim. Tem que ter nível de consciência. Pego muito paciente com alteração anatômica que tem alteração esquelética e você vai conversar com ele, para você há uma possibilidade de cirurgia de avanço maxilomandibular. Não é porque eu não faço a cirurgia que eu não vou falar para ele isso. Doutor, mas não é muito. Fala assim, tem um bucomaxilo de confiança, passa com ele, cria nível de consciência de tudo o que você tem, para você saber o que você tem, quais são as possibilidades. E aí você escolheu o que é melhor. Pode ser que você não opte pela cirurgia hoje, só que daqui a um ano, às vezes você faça, para mim eu acho que faz sentido agora. E você faz depois da cirurgia, mas você tem que saber o que você tem e quais são as opções para você. E participar de forma ativa da escolha. Eu acho que ficar empurrando o tratamento, porque você trabalha com isso, porque você faz isso, porque você indica, eu acho que essa não é uma forma legal de trabalhar com o paciente, sabe? Então, é essa forma que eu vejo a medicina do sono hoje. Uma forma multidisciplinar e, acima de tudo, transparente com o paciente. Ele tem que participar da escolha do tratamento. Participar ativamente da escolha do tratamento. E eu brinco que o paciente não é meu, né? O paciente é nosso. Sim. Então, ninguém faz nada sozinho. E eu falo também que nós estamos sendo escutados aí por fonoaudiólogos, fisioterapeutas, né? E pro fonoaudiólogo, o que você tem a dizer sobre o tratamento? Porque nós falamos para o físio, falamos para o dentista, para o fono. Eu falo que os fonos são, minha paixão, porque qualquer tratamento que você vir a escolher, se associar uma fonoterapia, o paciente vai melhorar mais. Tá indicado CPAP. Se ele fizer fonoterapia, ele vai ter uma adesão melhor, às vezes até reduzir pressão de tratamento. Se você aplicar o laser, imagina, o laser, ele tá mexendo no tecido. Se você tá mexendo com esse tecido de forma ainda ativa, é como se você fizesse um exercício de academia associado ali a um whey proteína, enfim. Ele sempre vai melhorar. Para o aparelho intraoral, a mesma coisa. O meu grande problema com a fonoterapia é a adesão dos pacientes. Então, assim, cada vez mais eu acho que o desafio do fono é ter esse paciente perto e ele entender que ele vai ter que ficar fazendo isso daí por um bom tempo. Então, talvez, achar um método de diminuição de carga de exercício, eu acho que esse é o maior desafio para o fono para aumentar a adesão. Porque o paciente que você fala que ele vai fazer exercício por resto da vida, por muito tempo, ele acaba ali aderindo meses, máximo um ano, depois ele para. Eu falo que tem que ser doses homeopáticas. A gente nunca deve falar que é para sempre. Todo mundo pergunta, o CPAP, eu vou usar para sempre? Eu falo, vamos começar a usar. Ver, né? Vamos vendo. Depois a gente... mas eu acho que esse é o maior desafio da fono. Mas a fono é fantástica, o Brasil é referência nisso, né? Acho que a gente tem as melhores fonos do mundo. Não é puxando sardinha, é verdade, a gente sabe disso. Então, o grande desafio é o paciente aderir a isso. E a psicologia aí do sono, o que pode ajudar a gente nessa parte aí também? Você fala de... Às vezes o paciente passa antes, por um psicólogo, ele explicar... Não, acho que tudo é importante. Vai depender muito do perfil do paciente, questão de aceitação. Às vezes não é porque ele não quer fazer por uma questão psicológica, é porque esquece, não tem tempo, ou é preguiçoso mesmo. Às vezes você pega principalmente... São perfis, né? Homem, 30 anos, o cara não vai fazer fonoterapia. Vai fazer? Se alguém tiver, me fala. Não faz. Eu não faria, eu acho. Por todo dia exercício pra garganta, entendeu? Então, acho que é muito perfil do paciente também. Entender que aquilo ali pode melhorar e se ele vai aderir ou não. Aquilo que você falou, entender o momento que o paciente está passando pra gente poder indicar. Mesma coisa que às vezes teve um paciente esses tempos que tinha uma indicação clássica de aparelho de avanço mandibular. Ele ia melhorar muito. Só que ele usou o aparelho 15 anos da vida dele. Tinha tirado fazia 2 anos. Ele não queria nada na boca.
Pra ele seria excelente. Ele não queria nada na boca. Ele falou, cara, eu prefiro o CPAP do que o aparelho... Ainda mais que eu falo, né? Pode, principalmente se não acompanhar, entortar os dentes. Você que usou ortodontia por muito tempo pode ter uma predisposição a uma inclinação dentária maior. Então tem que passar pelo dentista. Ele não quis nem saber de aparelho de avanço mandibular, entendeu? Então é entender o perfil do paciente e jogar limpo, né? E aí, considerações? Não, acho que é isso. Acho que você tem que buscar sempre o que é melhor para o seu paciente. Acho que se a gente pudesse resumir esse bate-papo, é transparência, formar uma equipe de pessoas que você confie, não necessariamente que estejam inseridas no mesmo lugar, que muitas vezes isso é difícil, né? Então, mas pessoas que você confie, que te dê o feedback, muitas vezes entender que um tratamento apenas pode não ser o suficiente para o paciente, entender que a gente está tratando ali múltiplos sítios muitas vezes, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, para o evento de ergonomia do sono. Então, muitas vezes, a terapia posicional, a gente sabe que ela não é o paciente que é posicional, às vezes ele não é 100% posicional, ele tem outros fatores junto. Então, às vezes, você faz um tratamento de ergonomia associado a um outro tratamento. E por aí vai, entendeu? Entender que tem uma visão do tratamento dentro dos distúrbios respiratórios que vai além de uma monoterapia. Não quer dizer que o paciente que fez uso do aparelho intraoral teve falha porque o IH saiu de 20, foi para 7, 8, e enfim. Pode ser que, na verdade, você tratou uma coisa e ainda tem outros fatores de risco para ser tratado e tem que tratar esse outro fator de risco também. Associar alguma outra coisa para tratar, entendeu? Então, seu curso é em São Paulo? É em São Paulo. Quanto tempo de duração? Só para otorrino? É só para otorrino. A gente faz... Eu tenho módulos online que ele assiste antes do curso, né? Para não ficar gastando tempo assistindo aula teórica. E no dia é uma aula teórica de revisão de artigos que a gente faz, né? Entender um pouquinho a parte comercial e prática. Então, a gente tem hands-on em pacientes, modelo, tudo certinho. E uma cirurgia um laser dessa, uma aplicação é muito cara? É caro porque o aparelho, ele é caro. O Fotona é mais de R$1 milhão. E aí falam assim, mas não tem outros Erbium no mercado? Tem, só que todos os estudos que você pega é com o Fotona, você entendeu? Então a gente utiliza o Fotona. Então, para alugar esse aparelho, para comprar o aparelho, é um valor muito alto. Então, assim, até eu sou bem sincero durante o curso, o otorrino comprar um aparelho desse para fazer o tratamento... viver de tratar ronco e apneia, ele não vai pagar nunca o aparelho, né? Então, geralmente tem que fazer ali uma parceria com um dermatologista. Tem empresas que fazem o aluguel do Fotona, né? Tipo a GTS, então fazer um acordo com a GTS para aluguel. Então, acaba sendo custoso, por isso que é um tratamento caro. Então, eu sou bem sincero com o paciente também. O laser, você fala assim, vai melhorar? O laser sempre vai melhorar o palato, tá? Ele é regenerativo, ele vai melhorar. A questão é colocar na balança o custo e o benefício, né? Então, o paciente às vezes fala assim, para mim dinheiro não é problema. Se não é problema, vamos fazer. Você entendeu? Mas você tem que ser sincero com ele. Eu acho que no teu caso vai ter bons resultados. Seu caso talvez não seja muito, muito bacana, não. Então, ele tem que, como eu te falei, ter ciência do que ele tá fazendo, porque é um investimento, não é barato. O tratamento desse daí não sai... É que vai depender muito de otorrino para otorrino, né? Mas, em média... Em média, 10 a 15 mil reais. Por... Tratamento. Não, completo. As 4 sessões. Né? Em média, mais ou menos isso. Então, é caro, não é barato. Vamos aproveitar que você está aqui, vamos fazer uma chamada aí para nossa imersão. Quero agradecer desde já a sua participação, era uma vontade que eu já tinha de te conhecer, de te apresentar aqui no nosso podcast, você e o Jorge, vocês que são referências aí pra gente nessa área, e a gente está tentando trazer para Minas Gerais, junto com a Confraria do Sono, né, trazer todo mundo que a gente admira, as pessoas que a gente só encontra nesses congressos. Então, assim, nós estamos muito honrados de você ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente. Não, tá? honra é minha. Eu já sou bem agradecido aí por vocês me chamarem para poder falar um pouquinho do que eu sei, minha experiência, e também agora nesse bate-papo que a gente vai ter amanhã sobre a parte de ergonomia do sono, como que eu enxergo o paciente posicional no consultório. Isso daí vai ser bem interessante. E um recadinho aí que você deixa aí para os nossos ouvintes. Você não pode dormir sem essa.